Enquanto a gente se debate, amor, do outro lado não sabe o que. Enquanto a gente se debate, amor, há uma estrada pra percorrer. Ciclos e ciclos se refazem, a eternidade brinca de adeus. O tempo vira um caso à parte, se é importante para os museus. O tempo vira um caso à parte, só é importante para os museus. Sopro carrega a eternidade, a bem da verdade, bora viver. A morte é vida que renasce, oportunidade nova de ver. Sopro carrega a eternidade, a bem da verdade, medo pra quê? A morte é vida que renasce, oportunidade nova de ver. Sopro carrega a eternidade, a bem da verdade, bora viver. A morte é vida que renasce, oportunidade nova de ver. Sopro carrega a eternidade, a bem da verdade, medo pra quê? Oh, a morte é vida que renasce, oportunidade nova de ver. Sopro carrega a eternidade, a bem da verdade, bora viver. A morte é vida que renasce, oportunidade nova de ver. E na hora da verdade, o que se faz com o tempo? Aí de cada um. Para me apresentar, meu nome é Gisela, eu trabalho num cemitério. E eu sempre contava isso com mais cuidado, né? Quando alguém me perguntava, você faz o quê? Olha, eu trabalho numa coisa muito específica, então eu vou explicar. E agora não, eu fico mais curtindo, que eu já falo e fico só avaliando a reação, né? Eu trabalho num cemitério e fico olhando. E aí esse assunto é, então, o meu tema. Eu estudo isso, eu já viajei para um monte de lugar para ver como que a morte acontece nos outros países. E a gente podia ir em várias direções, porque o tema é super amplo. A gente podia falar do mercado da morte, podia falar qual é o futuro da morte, a gente podia falar de rituais. E eu escolhi hoje falar sobre um projeto, que é um projeto do coração, que é o Vamos Falar Sobre o Luto. É um projeto de 7 amigas. E a gente tinha um ponto em comum que era um incômodo da falta de espaço, de falar. A gente não tinha livros que a gente quisesse ler nas prateleiras das livrarias de gente falando pra gente. A gente tinha muito livro de especialista, psicóloga, psicanalista, poucos filmes, e o assunto não era um assunto fácil, né? Falar sobre isso gera um incômodo, e principalmente no outro, né? E esse era o nosso ponto em comum, e a gente queria falar do assunto e resolveu se juntar e criar alguma forma de botar esse assunto em cima da mesa. Falar de morte é falar de vida, e isso foi o mais importante para a gente, né? A morte tem que fazer parte da vida para a gente poder ter, no mínimo, a liberdade de falar sobre o assunto. E para começar o projeto, a gente começou com essa pergunta e de uma forma muito simples a gente colocou uma página na internet com um convite, que as pessoas contassem como tinha sido a sua experiência com uma perda. Então era uma página com um questionário, cada uma colocou no seu Facebook, divulgou para os seus amigos e fazendo esse convite. E aí, para nossa surpresa, meia hora depois chegou o primeiro texto. E o primeiro texto era da Karina,
E ela terminava o texto dela dizendo: obrigada pela oportunidade de abrir meu coração. Acho que nunca tinha escrito sobre isso antes. E aí o mais interessante é que a Karina relatou a experiência dela com a perda da avó, que tinha acontecido 15 anos antes. E ela disse que foi a primeira vez que ela estava falando do assunto. E aí os textos começaram a chegar, e em um determinado momento essa era a parede da casa da Mari, que foi juntando tudo para a gente começar a pensar e entender o que fazer com isso. E a gente olhou com muito carinho para cada texto e foi tirando um monte de aprendizado, de constatação. A primeira delas foi que 90% dos textos eram de mulheres. A gente recebeu pouquíssimos textos de homem, então a gente conclui, já sabia que a mulher tem mais facilidade para falar de assuntos do coração. A gente retirou desses textos essas palavras, né? Tabu, incompreensão, vida, dor, amor, saudade, agradecimento. Tem uma mistura do negativo com o positivo nessa experiência. E aí, depois do confessionário online, a gente foi falar com especialistas. A gente sentiu a necessidade de entender um pouco mais cientificamente, talvez, esse assunto. E a gente conversou com especialistas em vários lugares do Brasil e principalmente com o Instituto Quatro Estações, aqui de São Paulo. A gente conheceu projetos maravilhosos, como projetos de mães que perderam filhos, Instituto Entrelaços, várias outras iniciativas nesse tema. A gente fez também algumas oficinas de criação. A oficina de criação foi convidar as pessoas que escreveram, mais ou menos separado por tema, para a gente se encontrar e trocar uma ideia. Então, um dos grupos que eu participei era o de mães e pais que tinham perdido filhos. Teve um grupo de filhos que tinham perdido pais. Um outro grupo que eram de pessoas que tinham pessoas que perderam alguém. Então, eu tenho uma amiga que perdeu um irmão, minha esposa perdeu o pai. E eu, quando fui no grupo de pais, eu fiquei muito apreensiva, porque eu tenho 2 filhos e eu sabia que ia ter uma projeção, né? E foi muito interessante, porque não foi a dureza que eu esperava. De alguma forma, essas mães e os pais estavam participando, eles tinham passado por essa experiência já há algum tempo, então tinha uma certa elaboração e tinha muita positividade no que eles estavam dizendo, né? De como essa vida foi reconstruída depois desse evento. E aí a gente fez algumas entrevistas e essas entrevistas viraram um mini doc que está no nosso site. Eu não vou nem passar para a gente não comer tanto tempo, né? Mas é curtinho também. E aí todos os aprendizados, né? Num primeiro momento a gente entendeu que a morte tira tudo do lugar. Acho que essas imagens representam bem esse tsunami que acontece quando você recebe uma notícia dessa. A gente põe um ponto cinza num calendário e isso vira um antes e depois. Tudo que acontece depois desse dia é totalmente diferente. A vida é outra depois dessa data, né? O enterro sela a dor, esmaga o coração embaixo da terra. Lembro com clareza de cada segundo. Se a vida fosse um trem, ele teria caído no abismo e explodido lá embaixo naquele momento. Foi uma parte do texto da Camila. O luto, ele é muito estranho, muito intenso e muito instável, muito particular, cada um vive de um jeito. A teoria diz que o luto é um processo de adaptação. E é isso, é uma ponte mesmo, é uma transformação. A vida de antes não é a mesma vida do depois. E o luto é essa jornada, né? Acho que até na música ele colocou essa estrada que a gente vai percorrer a partir dessa perda. O processo de recuperação foi confuso, cheio de idas e vindas e oscilações. Dor, saudade, solidão, euforia, ansiedade, medo, alguma dose de revolta, mais medo, mais solidão, algumas fugas, momentos de alegria, tudo junto, tudo separado, tudo junto outra vez. Foi a fala da Chiara. Algumas coisas trazem mais dor. E aí é que entra a parte do tabu. O tabu, ele acrescenta uma camada extra de dor, porque além de tudo que você está vivendo, não poder falar e não ter empatia nessa hora, não receber essa empatia, é essa camada a mais, que é muito desnecessária nesse momento, né? E por isso a intenção de quebrar o tabu. A pressão social dessa sociedade pós-Prozac, na qual todos têm que ser felizes o tempo todo, me incomoda demais. Quando foi que perdemos o direito de chorar os mortos? Eu acho que talvez
Antigamente, quando as pessoas usavam preto, por exemplo, elas estavam dizendo para a sociedade, né? Eu estou passando por um luto. E é um mínimo de expressão isso. A gente está vivendo um momento de uma não narrativa. A gente já não conhece mais os símbolos da morte. Eu não sei se o preto me representa nesse momento, se chorar ou rir é o adequado. E essa falta de história, essa não narrativa, dá uma confusão muito grande. O processo de luto, ele só é saudável se ele for vivido. Então, é uma fase muito dura que a gente tem que mergulhar mesmo, tem que encontrar e abraçar a dor e viver essa dor. Quando esse luto ele é apressado ou ele não é expressado, ele começa a virar uma doença, talvez, né? Uma coisa não saudável, uma pedra no nosso caminho. E tem muitas coisas que costumam ajudar. A empatia, você ter alguém que está só disposto a te ouvir, é difícil saber o que falar numa hora dessa. Mas às vezes não é o falar, é só o escutar. É deixar a pessoa contar a história, né? A Cíntia, que é do projeto, ela fala que muitas vezes ela perdeu o filho e muitas vezes ela ouviu: não fala dele que eu não quero que você lembre. E ela falou: é verdade, eu tinha esquecido que meu filho morreu. Eu não lembro disso todo dia, né? Esse ano comecei o processo terapêutico para poder lidar com essa falta e me conciliar com a minha família, os meus irmãos e meu pai, pois não conversamos muito sobre o assunto, foi a fala da Estela. O processo de luto não pode ser um processo solitário, a gente precisa de ajuda quando está passando por isso. Então, uma terapia, ter amigo, ter família por perto, ter uma rede de afeto que vai formando meio que uma teia para segurar, né? É muito difícil você passar por isso sozinha, eu diria que quase impossível. São muitas oscilações, um dia você está bem, um dia você está maluco, um dia você está rindo, um dia você está chorando, e pode ser que 5 anos depois você tenha uma crise de choro do nada e pouquíssimas pessoas vão entender. E a parte positiva foi perceber que é possível reinventar a vida depois da perda. Optamos pela felicidade. Não deixaríamos que sua alegria de menino, sua risada inesquecível e seu amor por tantas coisas na sua breve vida se transformassem apenas em dor, saudade e sofrimento. Foi a fala da Cíntia. E muitos aprendizados desse processo ficam como legado. Tem muitas histórias de pessoas que mudaram o rumo em função dessa perda. É claro que o processo de luto não é romântico, não é nada que alguém almeje, né? Eu queria tanto passar por um luto para mudar a minha vida, não é isso. Mas é um processo transformador, a gente abre o olho para um caminho que ainda não estava revelado, talvez, os valores mudam, as relações mudam, então tem um patrimônio que fica, um legado mesmo que sobra desse processo. Se estamos aqui, vivos, devemos viver da maneira mais intensa, mais presente, a cada instante procurando sempre fazer o melhor que podemos. A perda mais luto foram, para mim, um processo de transformação, que chacoalhou meus valores, minhas crenças e minhas relações pessoais. A gente aprendeu no projeto que ninguém morre desde que a gente esteja aqui, a lembrança fica. Então a gente passa a se relacionar com aquela pessoa pela lembrança, pela história que ficou. O preço de amar alguém é um luto, né? A gente sabe que isso vai acontecer em algum momento. A morte é muito concreta. Por mais que a gente tente negar o tempo inteiro que ela existe, que ela está próxima, por mais que os futuristas queiram curar a morte, né? Porque a tecnologia está caminhando para isso, mas ela é o que talvez a gente tenha de mais concreto da vida. Compartilhamos memórias e histórias sobre a pequena Lara, que será eterna em nossos corações. Essa é a nova relação que se estabelece. E aí, depois dessa trajetória toda, com os relatos, com os aprendizados, a gente fez um processo de financiamento coletivo e inaugurou uma plataforma digital, um site que reúne textos, tem uma rede de apoio, indicações de rede de apoio, histórias de outras pessoas. A gente se identifica com as histórias dos outros também, a gente entende os nossos sentimentos a partir do relato de outras pessoas, a gente se conecta. E o site, quando a gente lançou, no mesmo processo, cada uma colocou no seu Facebook, então 7 mensagens, vamos fazer isso numa segunda-feira às 11 horas, que é a hora que todo mundo vai ver.
E ficamos esperando. E 3 horas depois começamos a receber algumas mensagens, olha, o site não está funcionando, não está no ar. E a gente foi olhar e chama o cara do TI, o que está acontecendo? A gente estava esperando, fez um dimensionamento de ter naquele dia umas 3.000 visitas, né, sendo muito otimista. E 3 horas depois a gente tinha recebido 300.000 visitas e o site desmaiou de emoção, não conseguiu, caiu, né? E aí a gente viu que realmente tinha gente querendo falar sobre isso mesmo, né? Ou escutar, ou ler. O espaço do site é um espaço de acolhimento, empatia, união, inspiração e troca. O projeto foi crescendo, a gente foi para a TV, foi para as revistas, para o jornal. A gente tem ainda muitas ideias de seguir com o documentário, de lançar o livro, de entrar com mais vídeos. Hoje a gente está com mais de 1,5 milhão de seguidores, tem 600.000 usuários únicos no site. E tem os aprendizados dessa segunda etapa também, né? Quando a gente está falando da pessoa que viveu a perda, a gente percebeu que existe um desejo muito grande de falar sobre isso, que o processo de escrever é um processo terapêutico, a história que a gente conta falando, ela é muito diferente da história que a gente conta escrevendo. Isso é uma constatação. Às vezes, a pessoa que escreveu vê uma nova história. Quando ela relê a história que ela escreveu, ela vê um outro panorama também, né? E que o efeito da publicação também é terapêutico. Você falar para o mundo o que aconteceu tem um eco, tem um sentimento novo que entra nessa coletânea de sentimentos do luto. E uma coisa muito legal, a gente tinha um medo grande do que poderiam ser os comentários quando a gente fosse para as redes sociais. Ter um site hoje não funciona se você não tiver um Facebook. Mas a gente tinha uma apreensão de... Quando alguém colocasse um comentário, sei lá, eu vou lá e conto como foi a minha experiência da morte do meu primo e vira um comentário do tipo, mas perder um primo não é nada, você não sabe o que é perder um filho. Né? De ter uma comparação, ter um julgamento, e isso nunca aconteceu, a gente nunca teve um comentário negativo ou alguém minimizando uma perda, é muita empatia mesmo, né? É muito interessante de olhar que é uma união, os comentários quase que um apoia o outro, né? Quantas pessoas são marcadas, a gente tem mais compartilhamentos do que curtidas em cada post. E a história da transformação pós-perda, né? Passado o tempo crítico, quando começa a entrar no tempo da elaboração, tem uma transformação muito bonita e é a parte positiva que eu estava falando antes. Isso traz uma criatividade, existe uma criatividade muito grande no luto. Eu trouxe alguns exemplos, como desse pai, ele perdeu a esposa e ele criou esses cartoons para contar para a filha, para eles conversarem através dos cartoons sobre a perda dessa mulher, dessa mãe, dessa esposa. Essa moça, ela é jornalista, ela escreve e ela tinha uma angústia gigantesca porque ela perdeu o pai e ela não conseguia contar essa história, ela não conseguia escrever sobre isso. E um dia, numa quase catarse, ela começou a fazer umas bonecas, era um desejo muito antigo e ela parou, se dedicou uma noite inteira e foi fazendo, e é tão curioso que a boneca é a cara dela, né? Essa foto é muito sensacional porque ela fez uma Amy Winehouse, uma Frida Kahlo, tem uma Carmen Miranda, ela acabou criando uma coleção de bonecas e essa é a terapia do luto dela. Esse cartãozinho que eu acho muito legal é uma ilustradora que chama Marian Drill e ela fez esse desenho da carteirinha do Clube do Luto e os privilégios que você tem de fazer parte disso, né? Você ganha o privilégio de poder fazer piadinha sarcástica, né? E quando a gente está falando, quando essas pessoas que participam do projeto vão falar do outro, aí começa uma parte que já é um pouco mais negativa, porque os relatos falam muito do julgamento, né? Essa coisa de... Eu escutei uma história que é muito característica, né? Uma menina contando que ela estava sem saber o que fazer, a avó dela, o avô tinha morrido e a avó estava muito estranha, estava muito agressiva, não queria sair de casa, não falava direito com todo mundo, respondia. Ela tinha sido casada com esse senhor por 45 anos. E aí eu perguntei, mas faz quanto tempo que ele morreu? Faz 2 meses já.
Eu falei, 2 meses? Ela viveu 45 anos com ele, né? A gente tem que ter muita paciência nesse processo, não é assim tão rápido, né? As dores subestimadas, então existem lutos que são subestimados, como por exemplo perder um animal de estimação. Você pode substituir o animal, e isso é horrível, principalmente para criança, né? O cachorrinho morre e você compra um outro igualzinho, mas ele é outra pessoa, né? Não é aquele. E o processo de luto é uma piscina que você tem que mergulhar mesmo, em qualquer idade. Perda gestacional, é um luto não reconhecido, é uma dor subestimada. Quantas pessoas relatam, né? Você pode... Um aborto, você pode engravidar de novo. Que bom que você pode engravidar de novo, né? Uma coisa que a Cíntia sempre fala, que a pior palavra que você pode escutar no processo de luto é o pelo menos. O pelo menos só você tem direito de falar de pelo menos para você mesmo, né? Eu posso falar para mim, bom, pelo menos eu fiquei com ele por um tempo longo, mas ninguém pode falar, né? Ninguém pode dizer, bom, mas pelo menos o resto sobreviveu, né? É horrível ouvir isso. Esse desconhecimento emocional, né, de como lidar com o assunto, com a situação, com as pessoas, ele acontece entre os amigos, ele acontece também com crianças e adolescentes. É muito difícil, é mais difícil ainda para as pessoas lidarem com o luto de crianças e adolescentes, que é totalmente deslocado, né? Um adolescente provavelmente não tem nenhum amigo que perdeu alguém também. Criança, aquela coisa de amenizar, isso tem consequências péssimas, né? Meu avô foi viajar e não me disse tchau, me abandonou aqui e nunca mais falou comigo, eu amava tanto. Isso vai para a idade adulta. Um desconhecimento emocional de como tratar o assunto nas empresas, nas escolas, prestador de serviço, você tem que ir num cartório, no hospital. O hospital é um ambiente de muita negação, né? Eu, trabalhando no setor, a gente tenta entrar nos hospitais para orientar e é horrível, eles negam, né? Mas o hospital está cuidando de um paciente e sobra uma família que também precisa ser cuidada, que agora adoeceu dentro desse processo. E ela é totalmente abandonada, né? Você tem que ir num cartório, chega lá e fala, oi, eu vim tirar a segunda via de uma certidão de óbito para eu poder cancelar o plano de saúde da minha filha. E é uma inabilidade gigantesca, né? A pessoa vira e fala, você quer quantas vias? Preto e branco ou colorido? Né? É muita inabilidade, é muito desconhecimento emocional mesmo, né? Até da mídia. A gente está fazendo agora um manual para jornalistas para como lidar com o assunto. Aquela cena clássica, né, do jornalista no enterro e pergunta como é que você está se sentindo, né? Já viu isso tantas vezes e continua vendo. E a conclusão é que falar é libertador. E aquilo que a gente tinha no início como uma pergunta, como um ponto de interrogação, virou um ponto de afirmação. Então é preciso falar sobre o luto. Era isso que eu tinha para contar do projeto. Obrigada.